Boa tarde. Hoje daremos início à nossa última palestra dessa rodada do projeto Panificação Competitiva. Os temas de hoje serão produção enxuta, programa de qualidade e gestão energética. Mas antes de começar a nossa programação, vamos falar sobre a nova campanha do SESI Cidadania. No estado do Rio, são milhões de pessoas que vivem sem o básico para comer. Essas pessoas encontram em situação de vulnerabilidade em função da pandemia. O SESI Cidadania contra a Fome, em parceria com a União Rio, Viva Rio, SOS Favela e Caminhão da Misericórdia, vai arrecadar doações financeiras e alimentos para pessoas em situação de fome e pobreza extrema de todo o estado. Todos juntos pelo Rio. Doe agora. No nosso site www.fijan.com.br/SESI Cidadania contra a Fome, você poderá obter maiores informações e fazer sua doação. Aqui também vocês têm um QR Code que vocês podem apontar o celular e falar e ver diretamente, fazer diretamente a sua doação. Agora vamos ouvir uma palavra do presidente da Fijan, Dr. Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. O projeto visa ampliar a competitividade da indústria panificadora do Estado do Rio de Janeiro através da capacitação intensa de seus acionistas, sócios, gestores, trazendo informações, conhecimento e instrumentos para compreender e agir diante das mutações aceleradas nos hábitos e padrões de consumo da população, nas tecnologias de produção e na digitalização dos processos de compra de insumos, vendas e administrativos financeiros. O desenvolvimento do projeto acontecerá através de discussões técnicas sobre os temas apontados como prioritários pelos sindicatos. Gestão de produção, vendas, serviços, gestão de pessoas, benefícios, incentivos, programas de metas, energia, gás e água. Os temas serão desenvolvidos através de palestras, de pessoas externas também, e com isso nós imaginamos agregar valor aos empresários do setor no Rio de Janeiro. Eu desejo a todos bom proveito desse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora nós temos conosco aqui o Luiz Duarte, vice-presidente do Sindicato Rio Mais Pão, que vai dar umas palavrinhas para nós. Luiz. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os palestrantes de hoje, boa tarde a todos os panificadores do Rio de Janeiro e do Brasil. Espero que todos se encontrem bem, com saúde. É um prazer estar participando dessa iniciativa da Fijan em parceria com o Rio Mais Pão. Hoje é o último dia desses 3 encontros do projeto Panificação Competitiva. Nós já abordamos assuntos de extrema relevância, falamos de questões jurídicas e tributárias, trabalhistas, abordamos gestões de indicadores do setor, com o Márcio Rodrigues, que foi sensacional. E hoje nós vamos abordar produção enxuta, qualidade e gestão energética. Espero que todos tenham aproveitado esses dias que já passamos juntos e que aproveitem mais o dia de hoje. E agora nós vamos começar os trabalhos com a Márcia aí abrindo os inícios da palestra. Obrigado, Luiz. É sempre um prazer a nossa parceria, a gente está sempre junto e pode contar conosco, estamos aqui. E vamos começar hoje com a primeira palestra da tarde, Sistema Lean de Produção Enxuta, com Sérgio Matos, especialista técnico de educação da Fijan Senai. Boa tarde, Sérgio. Agora. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar mais uma vez no evento, falar um pouquinho de produção enxuta. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade, né? E queria parabenizar toda essa iniciativa, né? Que vem trazer aí uma melhor condição para o setor de panificação. Pode passar minha apresentação, né?
Márcia já me apresentou, meu nome é Sérgio Matos, sou especialista da na gerência de educação profissional, né, na divisão técnica de educação, e sou também um dos responsáveis aí pela implementação do Linha Educacional, que é um programa de produção enxuta que a gente faz nas nossas escolas para que o nosso aluno já vá para a indústria com o pensamento enxuto, com o pensamento de ser produtivo. Pode passar o próximo. Então, antes da gente falar da produção enxuta, a gente precisa falar um pouquinho da história, de onde veio isso, de onde surgiu, né? De onde apareceu aí essa produção enxuta. Isso começou lá no Japão, no final de 1800, né? O Sakichi Toyoda, ele via a mãe dele trabalhando com tear manual e achou que precisava inovar de alguma forma para que ela tivesse um trabalho menos árduo, né? Então ele desenvolveu um tear movido a vapor, né? Isso automatizou aí, está dentro da primeira revolução industrial, né? Desenvolvimento desse tear, e foi um sucesso no Japão, e ele levou esse tear lá para a Europa. Na Europa, um empresário inglês gostou da ideia e comprou a patente. Daí ele teve dinheiro para abrir a sua empresa, que o sonho dele era fabricar veículos. Aí por volta de 1900 ele abriu a empresa, começou inicialmente a fazer caminhões. O nome da empresa inicialmente era Toyota, não era Toyota ainda, mudou para Toyota por uma questão aí da escrita japonesa, né? Trocou o da pelo ta, né, que é até hoje conhecido como a empresa de veículos Toyota, e começou a desenvolver. Com a guerra, né, o Japão sofreu muitas baixas, tanto de mão de obra, tinha uma escassez aí de recursos e teve que se reinventar. Nisso entrou a figura Taishi Ono, que era o engenheiro chefe lá da Toyota, e desenvolveu o sistema Toyota de produção, onde era baseado na otimização de recursos, essencialmente na redução de desperdício. Pode passar? E o nome Lean? De onde apareceu o nome Lean? Na década de 70, com essa revolução que a Toyota trouxe para o mundo, de se desenvolver, de ser um grande case de desenvolvimento industrial, né, de produção de veículos, despertou aí o interesse do mundo inteiro. Aí o Jonas Moorman, era um estudioso lá do MIT, ele, junto com seus colegas, foram estudar e desenvolveram e escreveram o livro A Máquina que Mudou o Mundo, que é baseado no sistema Toyota de produção, e ali ele trouxe o nome Lean Manufacturing, que é um nome difundido aí para a produção enxuta em todo o mundo, né? Então, daí o nome, aí foi que apareceu em 1990, com o lançamento do livro A Máquina que Mudou o Mundo, o nome Lean Manufacturing. Pode passar próximo. O sistema Toyota de produção ele é baseado na eliminação de desperdícios, né? E tem como princípio do não custo. Comumente, o preço ele era gerado a partir da soma do custo para fabricar mais o lucro desejado. A Toyota, ao implementar o seu sistema, ela fez a seguinte fórmula para chegar ao lucro. Ele fez o preço menos o custo e tem-se o lucro. Então, quanto menor for o custo de fabricação, maior vai ser o lucro da empresa. Pode passar? Esse sistema ele é baseado na eliminação dos elementos de trabalho que não agregam valor. E é dividido em 3 tipos de elementos. O elemento de trabalho que agrega valor, que é aquilo que o seu cliente está disposto a pagar, que é aquilo pelo qual é valor que o cliente paga. Eu tenho o desperdício, que é um desperdício puro, que não agrega nenhum tipo de valor, né? E tenho o desperdício inerente, que também é chamado de atividade incidental, né? Para te dar um exemplo de atividade incidental, eu não consigo fazer um pão sem pegar lá o saco de farinha lá do depósito e levar até a máquina onde vai fazer o primeiro processamento. É uma atividade de movimentação que não vai agregar valor diretamente ao produto, mas sem ela eu não consigo fazer atividade que agrega, né? Então, quando a gente vai implementar um sistema de melhoria, eu começo eliminando atividades que não agregam valor, que é desperdício puro, e, consequentemente, eu posso, em segundo momento, diminuir as atividades incidentais, fazer com que elas aconteçam no menor tempo possível, como um setup de máquina, uma higienização ou outro que seja necessário para o desenvolvimento da atividade. Pode passar?
O Taishi Ohno, para fazer o desenvolvimento desse sistema de produção enxuta, ele elencou 7 desperdícios, tá? E nós temos aí 8 desperdícios, que esse 8º desperdício ele foi introduzido posteriormente, porque é um desperdício que também deve ser tratado no setor produtivo. Então, os desperdícios elencados por Taishi Ohno foi desperdício de estoque ou inventário, desperdício de movimentação, desperdício de transporte, produção de itens defeituosos, processamento, espera, superprodução, né? E o 8º, que é o conhecimento das pessoas ou desperdício intelectual. Esse último, ele está ligado diretamente às pessoas que estão envolvidas no processo, que muitas vezes podem ser pessoas fundamentais para um programa de melhoria, ou às vezes são subutilizados nas suas atividades por conta de estarem desenvolvendo atividades que são caracterizadas em desperdícios anteriores, tá? Então, pode passar, por favor? Então, agora a gente vai falar um pouquinho das metodologias e ferramentas utilizadas no Lean Manufacturing, né, que dão base aí para a implementação desse programa. Pode para o próximo. Então, aqui a gente apresenta a casa Toyota, casa da Toyota. A gente tem como base nessa casa, que vai dar estabilidade a esse programa, a metodologia 5S, que é um programa de melhoria baseado aí em organização, né? E o TPM, que é a manutenção produtiva total, que tem aí como base eu ter aí uma parte produtiva, a parte de máquinas e equipamentos, de forma que consiga atender a produção, tá? Então, para eu ter essa base, o 5S e o TPM são 2 ferramentas fundamentais para dar estabilidade à casa. Aí eu tenho os 2 pilares, que estão dentro do trabalho padronizado, que eu tenho o pilar do Kaizen, onde eu faço propostas de melhoria e desenvolvimento de atividades que vão diminuir aí a ocorrência de erros, né, ou otimizar o trabalho, e eu tenho o Rejunca, que é o pilar aí que tem as ferramentas de melhoria contínua, Just in Time, Tact Time, Sistema Puxado, SMED e outros que são ferramentas ligadas aí à melhoria de processo. Na parte do objetivo da casa Toyota é alta qualidade, baixo custo e menor lead time, ou seja, menor tempo de fabricação. Tudo isso com foco no cliente. Pode passar para o próximo. Eu vou falar um pouquinho da metodologia 5S, que muitas vezes ela é conhecida, ela é difundida, ela é famosa, né? A gente acredita que essa metodologia ela é um ponto de partida para outras ferramentas, para outras implementações, né? A colega que vem depois de mim, Priscila, vai falar um pouquinho da importância de ter um ambiente organizado para introduzir as boas práticas de fabricação. Então, o 5S seria um início desse processo de otimização, né? É uma metodologia que trata de 5 sensos, 5S, que são palavras que começam com S da língua japonesa, que é classificação, ordem, limpeza, padronização e disciplina, e tem o objetivo de mobilizar, motivar e conscientizar todos da empresa para a qualidade total, através da organização e da disciplina no local de trabalho. Então, agora a gente vai falar de cada um dos S's, né? Trazer alguns exemplos e falar qual a linha de trabalho de cada um deles. Pode passar o próximo. Desculpa, antes eu vou falar dos benefícios, perdão. A metodologia, ela gera a possibilidade de um planejamento eficaz, obtendo mais produtividade, segurança, clima organizacional melhor e motivação dos funcionários, com consequente melhoria da competitividade organizacional. Dentro dos benefícios, nós temos aí a maior produtividade pela redução de perda de tempo procurando objetos, né? Está dentro do preceito do primeiro S, que é uma organização. Eu vou deixar no ambiente só aquilo que é necessário, que se faz necessário naquela atividade que está sendo desenvolvida. Eu tenho uma redução de despesas e melhor aproveitamento de materiais e também de recursos humanos. Melhoria da qualidade de produtos e serviços, né? A redução de acidentes do trabalho, que eu tenho um ambiente mais limpo, um ambiente mais harmônico, e a maior satisfação das pessoas com o trabalho. E, consequentemente, também o nosso cliente vai estar aí sendo melhor atendido. Pode passar para o próximo.
Agora sim, a gente vai falar de cada um dos S. O primeiro S é o CI, que é o seleção. Consiste em separar o útil do desnecessário. Não quer dizer, não é o útil do inútil. É o desnecessário naquele ambiente, no momento daquele processo. Né? Na área de manipulação, selecionar os equipamentos e utensílios que estão em condições de uso ou não, que não estão em condições de uso, perdão, ou não fazem parte daquele processo, e retirar da área de manipulação, né? Para que eu não tenha perda de tempo ou movimentação excessiva, que é um desperdício mapeado, para que eu tenha aí a perda de tempo, tá? Então a gente vê algumas fotos aí com ambiente com instrumentos que não são necessários. Por exemplo, na foto minha a gente vê 5 bujões de gás numa área de fabricação. Acredito que não seja necessário ter esses 5 bujões aí, né? São subsídios que podem ser necessários em algum momento, mas não estão necessariamente ligados ao processo produtivo. Então ele pode ser guardados, armazenados em um outro lugar. Pode passar o próximo, por favor? O CEITOM já é a organização. Depois que eu tiro do ambiente o que não faz parte, eu vou ordenar e classificar os necessários, de modo que sejam facilmente localizados. Né? Quando eu aplico o CEITOM, uma técnica que é bastante utilizada é a aplicação da gestão à vista, né? Onde eu tenho um painel, se for o caso, onde eu tenho os utensílios colocados de forma ordenada, se possível, de acordo com a forma, a ordem de utilização, né? Porque aí eu consigo ter aí ele à mão, né? Para que não tenha aí perda de tempo, né? Na área de manipulação, o objetivo de uso, objetos de uso diário, ingredientes ativos, devem estar o mais próximo possível e em locais de fácil acesso. Os equipamentos devem estar posicionados em um fluxo linear do processo, né? Dentro de uma cadeia produtiva, né? Aí a Priscila vai falar um pouquinho aí da parte de layout, que é importante aí no processo de boas práticas, né? Eu ter aí esses objetos seguindo o fluxo linear do processo também vai ajudar. Como benefícios, a aplicação do CEITOM: otimização do espaço, racionalização do tempo e redução do estresse das pessoas. Porque muitas vezes a gente pode perder tempo, isso pode gerar algum estresse relacionado a entregas, a demandas e a tempos que são necessários serem cumpridos no setor produtivo. Próximo, por favor. Próximo slide. Seiketsu está diretamente ligado à saúde. Saúde é cuidar da forma física, mental e emocional. Manter o progresso já alcançado nos hábitos e normas, através de hábitos e normas, condições ambientais que zerem pela sua saúde. Né? Então, principalmente para o setor de manipulação de alimentos, esse preceito de saúde é bastante importante, né? Devemos cuidar da higiene pessoal, com exames periódicos, seguir as normas de segurança. A Priscila vai falar bastante aí das normas legais que são exigidas aí pelos órgãos governamentais para empresas que manipulam alimentos. Não usar adornos, ter atitudes pessoais positivas com você e com os outros, né? Dentre os benefícios, eu tenho a racionalização do tempo, redução do estresse das pessoas, melhoria das relações humanas e dignificação do ser humano, porque existe uma visão do colaborador que a empresa tem um cuidado com a sua saúde, né? E você consegue aí ter aí melhores performances, né? Dentro de um exemplo, a gente pode ver o colaborador ser dentro da limpeza, da saúde, ele fazer a asepsia dos instrumentos depois do uso, porque na próxima utilização ele não precisa perder tempo com isso. Ele já vai ter o instrumento, a máquina, o equipamento higienizado e pode iniciar o trabalho, né? Isso é um benefício aí. O próximo, por favor. O último, mas não menos importante, né, é o dos princípios dos 5S, são os mais importantes, é criar a disciplina, né? De nada vai adiantar ordenar, limpar,
cuidar da saúde se a gente não tiver um envolvimento de um comportamento que faça isso acontecer todos os dias, a manutenção desse programa, né? Foi até uma pergunta, vou aproveitar a pergunta que apareceu ontem, na nossa apresentação de ontem, né? Eu tenho que ter um período para fazer essa manutenção aí do 5S. Isso pode ser implementado aos poucos. Eu posso fazer uma implementação do 5S por setores ou por processos, para não ter aí, por exemplo, a parada de um setor inteiro para fazer uma implementação de melhoria baseada no 5S. Eu posso fazer pequenas melhorias, pequenas intervenções, e isso vai ficando presente no cotidiano da empresa. E automaticamente os colaboradores devem sempre estar envolvidos, eles devem perceber valor nessa melhoria, nessa implementação, e isso vai se tornar um ciclo. E você consegue aí fazer com que os comportamentos das pessoas, mediante essa nova metodologia, sejam incorporados, essa filosofia seja incorporada por todos. Os benefícios: eliminar o controle autoritário imediato, porque o controle vai ser automático, facilitar a execução das tarefas, propicia resultados de acordo com o planejado, propicia o crescimento pessoal e profissional, né? Até uma valorização do conhecimento desse colaborador. Se amanhã ou depois ele não estiver mais na instituição, na empresa, ele leva esse conhecimento para a vida dele, como ele ser produtivo. Isso é importante em qualquer indústria, em qualquer setor produtivo, né? E prepara a instituição e funcionários para programas mais abrangentes, outros programas de qualidade, né? Por exemplo, eu posso, depois do 5S, fazer uma implementação do ciclo PDCA, ou dentro da linha do Lean Six Sigma, utilizar o DMARC como uma ferramenta para implementação de melhoria, ou fazer pequenos eventos Kaizen para mudança de layout, novas propostas para ser mais produtivo. Pode passar o próximo, por favor? E agora eu trago alguns estudos de caso. São de duas padarias do estado de Santa Catarina, né? Pode passar. A primeira é a panificadora Zen, que fica na cidade de Brusque. Ela atua desde 1954. Pode passar o próximo. Ela tem mais ou menos 42 funcionários, né? O foco do atendimento de balcão com produção artesanal, receitas próprias sem adição de conservantes, é a missão aí dessa panificadora. Pode passar o próximo. Então, a proposta de melhoria era a redução da movimentação interna e tempo de abastecimento, tá? A situação atual: o trigo ficava estocado no segundo piso do setor de fabricação, onde o funcionário usa um elevador de carga para transportar aí a matéria-prima para o setor produtivo. Nisso, ele coloca a matéria-prima ou o carrinho de movimentação no elevador, sobe a escada, espera o elevador chegar para depois fazer o transporte da matéria-prima. Com isso, ele tem um deslocamento aí de 244 metros e o tempo de abastecimento gira em torno de 8 minutos, ou um custo de R$ 295 a cada movimento que ele faz, né, a cada necessidade de reabastecimento. A situação proposta é trazer o trigo, no caso, é o elemento mais utilizado, mas pode trazer se houver espaço físico e essa possibilidade de trazer todos os componentes da receita para o primeiro piso, sem uso do elevador. Aí eu vou ter a redução de deslocamento, vou reduzir para 128 metros, e o tempo de abastecimento vai baixar para 4 minutos, e o custo também vai ficar dentro do funcionário, que é responsável por isso, em R$ 98. Pode passar para o próximo. Então, aí mostra o estoque no primeiro piso, no segundo piso, né? Aí tinha um carrinho, ele tinha que pegar isso. Eu tenho alguns riscos que não estão mapeados, mas eu tenho um risco de riscos ergonômicos, eu tenho outros riscos que não foram mapeados. Ali foi como a gente mostrou lá, todos os desperdícios. Eu não preciso atacar todos os desperdícios. Eu posso escolher o que é mais, o que causa maior prejuízo, que eu vejo maior perda, e atuar nele inicialmente. Claro, nesse momento que eu faço uma redução dessa movimentação, consequentemente eu posso estar reduzindo também o risco de um acidente ou de um ato inseguro com relação a essa movimentação, né?
E depois mostra na parte do outro lado já os insumos necessários para aquela atividade já do lado da máquina. Então não preciso ter aí esse deslocamento. Próximo. Então, como melhorias, né, eu não tenho mais a necessidade de esperar o carrinho, né, de transporte chegar no segundo andar. Com a mudança da espera, a espera por tempo foi eliminada. Eu não tenho mais o tempo de espera do carrinho para o elevador, porque o elevador de carga ele não é igual, não tem a mesma velocidade do elevador que transporta pessoas, né, ele é mais devagar. A redução do consumo de energia elétrica com a redução da movimentação do elevador, que tem aí um custo aí apresentado de R$270, mas isso tem outros dobramentos, eu posso inutilizar esse elevador ou fazer algum tipo de outra atividade com ele. Com a redução do tempo, o funcionário foi realocado para as outras funções, gerando mais produtividade. E tem aí uma relação de custo anual de R$6.360, né? Como com essas a implementação da movimentação aí, da mudança aí do estoque para o primeiro piso. Próximo. E agora a gente vai para o segundo caso, que é da padaria Della Nona, né, que fica na cidade de Blumenau, e também tem uma implementação que trouxe aí benefícios. Pode passar o próximo. Então a proposta é trocar o rickshaw com combustão a álcool em gel por rickshaw elétrico. Na situação atual, com o rickshaw alimentado por álcool, tem o custo operacional de funcionários, o excesso de processamento, cotação, compra de insumo, recebimento, armazenamento, pagamento de boleto, abastecimento dos fogareiros, acendimento manual e higienização dos mesmos. Então, todas essas perdas, esses desperdícios que estão ligados ao desperdício de processamento. E, por último, a movimentação, desperdício de movimentação. Requisição de insumo, o álcool em gel, levar fogareiro até a bancada do buffet, levar até a área de higienização, retorno dos fogareiros para a loja, e são alguns dos desperdícios que estão aí listados na utilização do rickshaw a combustão. Tá? Pode passar para o próximo, por favor. Então, aí mostra um layout, né? O layout ele é muito importante na implementação da proposta de melhoria, porque você tem uma noção do espaço físico que você tem, das movimentações feitas pelos funcionários, para você utilizar, por exemplo, um diagrama de espaguete, onde você consegue medir essas distâncias e ter um somatório aí durante um dia, durante um período de medição de perda de movimentação que esse funcionário pode ter. Então, eu tenho alguns feitos de processamento. Primeiro, cotação, compras e pagamento, que o administrativo lá da empresa tem que fazer. O administrativo da empresa tem que fazer para poder aí atender ao estoque de álcool em gel. Eu tenho o processamento do acendimento de fogareiros, né, que tem uma pessoa que vai fazer isso. Eu tenho o recebimento dessa matéria-prima, desse álcool em gel quando chega, tem que receber, conferir, estocar. Eu tenho que fazer o abastecimento desse fogareiro e ainda tenho a higienização, porque o álcool em gel, para ele ficar pastoso, eu preciso misturar uma outra substância, e essa substância ela não é carbonizada, né? Ela não pega fogo. Então, eu preciso aí fazer essa higienização. E é mais uma atividade que tem que ser feita por esse colaborador. Então, a gente tem algumas distâncias em metros, 35 metros do estoque até a lanchonete, 6 metros até a higienização, 14 metros do buffet à higienização. Então, além dos excessos de processamento, eu tenho também a questão aí da movimentação. Pode passar para o próximo. Então, a proposta aí, para trocar para o rickshaw elétrico, eu tenho algumas melhorias que estão linkadas. Eliminação do consumo do insumo principal, que é o álcool em gel. Alimentos com a temperatura constante, porque o álcool em gel ele pode acabar ou apagar durante a utilização lá no rickshaw. E se isso acaba, a comida, o alimento que está sendo tem que se manter aquecido, pode resfriar. Melhor atendimento aos clientes, porque eu posso ter a necessidade de fazer esse abastecimento do álcool durante
a utilização do cliente pelo Richô, e eu posso ter uma perda de tempo, o cliente pode não ficar satisfeito, tanto pelo alimento que não esteja na temperatura ideal, como pela parada para poder fazer a troca da reposição do álcool, né? Eu elimino desperdício de movimentação, elimino excesso de processamento e melhoro o desenvolvimento dos equipamentos. Na quantificação de valores, né, o custo para movimentação e processamento gira em torno de R$ 9.665 durante o ano, e o valor de investimento aí é R$ 2.500 com a troca do Richô e o payback estimado aí para 4 meses. Então, esses 2 exemplos que eu trouxe são exemplos, pode passar para o próximo, que parece que são coisas simples, coisas que a gente pode até ver todo dia no nosso cotidiano, e a gente não vê como um desperdício, porque ele começa a fazer parte do dia a dia, né? Então, essas implementações de plano de melhoria, de redução de desperdício, ela pode ser feitas de formas de pequenas implementações em atividades que podem nem ter sendo vistas como desperdício. E aqui eu trago uma escada, né, que é uma evolução de implementação de um processo de qualidade, né, que eu começo aí com a redução de perdas com a aplicação do 5S, eu posso migrar aí para a aplicação de ferramentas da qualidade, né, criar grupos de melhoria por setores, né, por setor de atendimento, setor de fabricação, ou outro que seja importante, onde eu tenha desperdício. Tenho a implementação do Lean Manufacturing como uma ferramenta mais ampla, atendendo aí os pilares da casa Toyota, com algumas implementações, e chegar até a ISO 9001, que é onde for necessário, onde for importante, né, ter aí essa implementação, e seguir aí para outras ferramentas ou outras certificações que sejam interessantes aí para o negócio ou para a empresa. Próximo. E aqui eu deixo, finalizar minha fala, o pensamento do Taishi Ono. Faça somente aquelas atividades que criam ou agregam valor e o cliente esteja disposto a pagar. Todas as outras atividades são desperdícios, né? Eu tenho desperdício puro, que o ideal é eliminar por completo, e o desperdício iminente pode ser aí reduzido ao máximo, tá? Próximo. E eu agradeço a oportunidade e de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho de produção enxuta. Agora eu volto para a Márcia aí. E lembrando que tiver perguntas, a gente no final das apresentações, a gente está à disposição para responder qualquer dúvida que possa vir surgir. Valeu. Obrigado, Sérgio. A palestra sempre enriquecedora, vocês, acho que todos, na realidade. Agora, eu chamo a Priscila Rezende, que vai falar um pouco sobre programas de qualidade, que, na realidade, a gente está linkando uma palestra com a outra, né, e assim, são complementares, e com a área de alimentos, panificação, tudo a ver, além da necessidade, tudo a ver. Priscila Rezende, especialista técnica de educação, é sua vez. Olá, Márcia, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Hoje a gente vai conversar sobre programa de qualidade, especificamente boas práticas. A Márcia já me apresentou, mas eu trabalho na gerência de educação profissional, sou especialista técnica de qualificação, e a gente vai falar da importância hoje da qualidade em uma ferramenta bem específica para a indústria de alimentos. Deixa eu passar a minha apresentação, por favor. Pode passar. Para a gente falar de qualidade, né? O que seria qualidade, né? Para a gente e para o mundo, né? Pensando no consumidor, um produto tem qualidade, um produto ou um serviço tem qualidade quando ele atende uma finalidade para que ele foi adquirido. Já que a gente está falando de panificação, vamos pensar na farinha de trigo, né? Para que a gente compra uma farinha de trigo para panificação e espera que ela venha com um percentual de glúten de 13% a 15%, um percentual que dê para a gente fazer um pão de qualidade, um excelente pão francês. E se a gente compra aquela farinha, pensando que é uma farinha para panificação, esperando que tenha um percentual de proteína adequado, e vem com um percentual menor, né? O que acontece na produção? Poxa, aquele pão não vai desenvolver, não vai dar salto de forno, vai ficar um pão arreado, o padeiro vai falar assim, ih, arriou. Essa farinha tem qualidade? Se eu estou esperando uma farinha para panificação e ela não está adequada para panificação, então eu vou falar o quê? Que essa farinha, para mim, não tem qualidade esperada. Então, a adequação ao uso para um produto que eu estou esperando usar para panificação,
ela não vai ser de qualidade. Agora, se eu pegar um percentual de glúten menor, vamos dizer que essa farinha eu coloque para confeitaria, então pode ser que ela me atenda um pouco melhor. Então, os especialistas, né, definem qualidade como adequação ao uso ou conformidade aos requisitos. Né, vamos falar, nos últimos 20 anos, a qualidade deixou de ser um diferencial competitivo para se transformar em uma condição de permanência no mercado. Pode passar. E eu acho que a definição melhor seria essa: a totalidade de características ou recursos de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer, explícita ou implicitamente, as necessidades do cliente. Por que explícita ou implicitamente? O meu consumidor, o consumidor da padaria, ele pode chegar na padaria e não falar o que ele quer, né? Ele pode olhar, procurar, e você tem que decifrar se ele quer o pão quentinho, se ele quer um pão doce, se ele volta pelo atendimento, se ele volta porque o pão está fresco. Então, quando é explícito, é mais complexo. A gente tem que estar sempre buscando agradar e entender o que ele quer para a gente entregar da melhor forma possível. Pode passar. Antes da década, vão até os anos 80, mais ou menos, a gente tinha o controle de qualidade. Para poder explicar um pouco para vocês como que funciona hoje a qualidade dentro de uma indústria, antes a gente tinha a matéria-prima, um processo, e no final ia dar um produto. Vamos dizer que seja o pão francês, pão doce, qualquer produto de panificação. Então, essa matéria-prima submetida a um processo, no final tinha um produto, a gente analisava, estava bom, ele era aceito, estava ruim, ele era rejeitado. Depois dos anos 80, a gente começou a falar, pode passar, da garantia da qualidade. Como funciona a garantia da qualidade? Até hoje a gente trabalha dessa forma. É uma forma mais preventiva. Eu tenho uma matéria-prima, submeto a uma ação. Quais são as ações que eu posso fazer na matéria-prima? Especificação de matéria-prima, definir forma de recebimento, né? Se é uma matéria-prima refrigerada, eu vou ter as temperaturas de recebimento, eu vou fazer uma aferição nesse recebimento. Então, a todo momento, eu estou fazendo uma ação específica naquela matéria-prima, para que no processo, eu também tenha ação para que no produto final saia com qualidade. Qual pode ser a ação nesse processo? Pode ser uma manutenção de equipamento, um layout bem definido, um operador treinado naquela operação daquele equipamento, formulação definida, ficha técnica. Então, juntando uma matéria-prima com ações de interferência, onde eu vou focar a qualidade, e processos onde eu tenho ações também nesse processo, que estão com objetivo na qualidade, o produto final com certeza vai sair de qualidade. E eu trabalho de forma preventiva. A anterior, controle da qualidade, é mais reativo. Tá bom, eu aceito, tá ruim, eu descarto. Pode passar. Pensando dessa forma, a gente tem os custos da má qualidade. Por que a gente tem que pensar em estar trabalhando sempre com qualidade? Porque imagine que seja um iceberg, e aí tem o nível do mar, e a gente consegue ver somente o que está acima do nível do mar, né? Os custos visíveis de 5% a 15% dos custos totais, que são retrabalho, devolução, conserto, hora extra, perda. O que está para baixo é a maior parte, de 15% a 25%, são os ocultos. E se a gente não trabalha com foco na qualidade, pensando na qualidade do produto final, a gente tem ociosidade, reclamação, aquele cliente que não retorna, ociosidade porque uma máquina quebrou, porque eu não fiz a ação que eu deveria fazer da manutenção preventiva, atrasos na programação, o funcionário fica ocioso quando a máquina quebra. Isso tudo a gente não tem como tangibilizar. Então, no final, o custo do produto ele fica muito maior do que o custo de venda, e acaba ficando muitas empresas no vermelho porque não consegue fechar, né? Não consegue fazer essa conta ficar bem redonda. Pode passar. E aí, parecida com a escada do Sérgio, né, mas com o mesmo objetivo, os programas de qualidade para a indústria de alimentos, sempre pensando que é uma melhoria contínua, né? Então, por isso, a ideia de escada,
A gente tem, no início, uma melhoria pontual. O Sérgio já falou do 5S, do Lean, muito bem falado. E não necessariamente nessa ordem, tá? Eu coloquei 5S Lean primeiro, porque o Sérgio já veio com essa palestra, a gente está complementando. E as boas práticas depois, onde eu vou focar, porque é obrigatória para a indústria de alimentos, eu posso começar no 5S, depois eu faço o Lean, porque já vai me facilitar a implantação das boas práticas. Quando eu penso em qualquer programa de qualidade ou qualquer ferramenta de qualidade que vai como pré-requisito das boas práticas, já é um ganho. E as boas práticas são obrigatórias, por isso que ela está circulada em vermelho. Pensando no serviço de alimentação, padaria, né, restaurante, supermercado, indústria também, ela é obrigatória. E como melhoria contínua, eu tenho o que depois? Poxa, Priscila, eu tenho minhas boas práticas implementadas e eu quero continuar, quero outra ferramenta de qualidade. Eu tenho o APPCC, que é exigência só do Ministério da Agricultura, para as indústrias de origem animal e vegetal. Então, ela está acima, como posterior às boas práticas, não é obrigatório para todos, mas facilita bastante quando eu tenho as boas práticas implementadas, porque senão, quando eu for implementar o APPCC, eu vou ter que aí sim implementar primeiro as boas práticas e depois o APPCC. Depois vem o ISO 22000, que é uma ferramenta também de padronização, 22000 para a área de alimentos, e a gente pode sempre continuar essa escada aí, porque existem outras, e aí conquistar cada vez mais. Se eu tenho tudo redondo, todas essas ferramentas implantadas, eu posso buscar uma outra melhoria, né? Cada vez mais. Pode passar, por favor. E aí os órgãos fiscalizadores, né? Já que a gente está falando de qualidade, a gente precisa entender quem está fiscalizando a gente nesse quesito. Eu tenho a Anvisa, que fiscaliza as indústrias e serviços de alimentação, padaria, supermercado, restaurante. A Anvisa fiscaliza a indústria, estabelecimento industrializadores de alimentos, macarrão, né? Indústria de macarrão, de pão, de biscoito, nesse segmento de panificação. E tem o Ministério da Agricultura, que são indústrias de origem animal e vegetal, laticínios, né, frigoríficos. Eu tenho o IPEM e tenho o Inmetro, né? Pode passar. Bem, falei para vocês que é obrigatório, né? Então, a gente precisa falar das legislações. A Anvisa, como eu falei no slide anterior, ela vai estar direcionada para alguns tipos de estabelecimentos. Então, se o meu estabelecimento é fiscalizado pela Anvisa, eu vou seguir a portaria 326 se eu for indústria. Poxa, Priscila, como que eu sei isso? Como que eu vou definir ou vou saber qual legislação eu vou seguir para a implementação das boas práticas? Então, a 326 é um regulamento técnico de condições higiênico-sanitárias das boas práticas de fabricação para a indústria e estabelecimentos que processam e industrializam alimentos que não sejam de origem vegetal e animal. A 216, que é a portaria direcionada para o segmento de panificação, padaria e também restaurante e supermercado, ela vai falar da mesma coisa. É um regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias de boas práticas, só que para esse segmento menor. Priscila, elas orientam a mesma estrutura, sim, só que tem um pouco de diferença por causa do porte da empresa, tá? Pode passar, por favor. E aí, só a nível de conhecimento, como eu já tinha falado antes, o MAPA também vai ser um órgão fiscalizador, né, para essas indústrias de origem animal e vegetal. Pode passar. O que são as boas práticas, né? A gente está falando tanto dela, pode completar aí, pode passar mais um. As boas práticas de fabricação são práticas de higiene recomendadas para o manuseio de alimentos visando a obtenção de um produto seguro. Então, um produto seguro, o que seria? Um produto sem risco de contaminação para o consumidor, né? E qual seria esse tipo de contaminação? Eu tenho 3 tipos de perigo: o físico, o químico e o microbiológico. Então, as boas práticas vai cercar, né? Tanto mais à frente eu vou explicar quais são os aspectos que ela considera, mas ela vai estar tentando fechar o ciclo para garantir que esse produto chegue até a mão do consumidor com qualidade e sem nenhum tipo de perigo. Pode passar.
Quais são esses aspectos? Então, a legislação vai me exigir e vai me orientar o que dentro da empresa? Que aspectos são considerados nesse programa? O local de instalação da unidade, a unidade não pode ser colocada, não pode ser instalada nem próximo ao lixão, em nenhum local que coloque em risco aquele tipo de manipulação, de processo de alimento. Projeto de prédio, instalações, a legislação também vai estar me falando como tem que ser o piso, parede, porta, janela, né? Piso tem que ser lavável, de cor clara, impermeável. As paredes também, lavável, de cor clara, impermeável. Mínimo de 2 metros de altura de azulejo. Portas com mola, né? Para você ter um fechamento automático, ajustado ao batente. Lá naquela parte de baixo tem que ser bem justinha. Se possível, se não for ajustado ao batente, coloca uma borracha, né, para evitar acesso de praga. Janela tem que ter tela milimétrica. Instalações hidráulicas e elétricas também vai ser contemplado dentro dessa legislação. Como que tem que ser a iluminação, se tem que ter proteção, né? Ela precisa ter proteção contra queda e explosão, ela não pode ser uma iluminação que cause algum risco para aquele alimento que está sendo manipulado ali. Se tiver uma explosão, você tem vidro em cima de uma área de manipulação. Então, tem todos esses detalhes de como deve ser a luminária e a iluminação desse ambiente. Não pode ter incidência de raio solar, né? Tem que ser uma iluminação clara para o colaborador poder não acontecer nenhum tipo de acidente de trabalho, e nada sombreado, escuro. Tratamento de lixo, a legislação também vai falar sobre o tratamento de lixo, como que é o manejo desse resíduo. Mas o senhor está reclamando lá. Manejo de resíduo. E manutenção preventiva e calibração dos instrumentos. Como que tem que ser a manutenção preventiva e a calibração desses instrumentos? Priscila, mas eu sou indústria e tem vários equipamentos e preciso fazer a manutenção só preventiva? Não. Tem corretiva, tem preventiva, tem a calibração das balanças, dos termômetros. E não sendo indústria, também padaria. Apesar de não ser um POP exigido, que eu vou falar mais lá na frente, eu preciso também ter cuidado com esses equipamentos. Pode passar. Aspectos também referentes a boas práticas, a potabilidade da água. O que é uma água potável, né? Uma água potável é uma água própria para consumo humano, né? Então, pode ser várias formas de abastecimento. Normalmente é a água da SEDAI, que às vezes, né, ultimamente não estava, a gente teve problemas, mas a gente precisa, sim, trabalhar com uma água potável. A água precisa estar própria para consumo e eu preciso estar escrevendo um procedimento de como é o abastecimento dessa água e garantindo que ela seja potável. Como? De tempo em tempo eu preciso fazer uma análise dessa água. Recebimento de matéria-prima, insumos, o que eu falei lá no início, né, dei o exemplo da farinha de trigo, a especificação da farinha de trigo. Quando eu for receber essas matérias-primas, eu preciso, como empresa, como indústria de manipulação de alimentos, eu preciso saber qual o tipo da matéria-prima que eu vou trabalhar. Eu preciso padronizar essa matéria-prima. Eu preciso definir qual é a melhor matéria-prima para o meu processo. Depois que eu definir, eu faço uma especificação técnica. Eu vou colocar qual o tipo da farinha, qual o percentual de glúten, qual o percentual de enzima. Eu preciso colocar a especificação que mais se ajusta ao meu processo, porque cada especificação de acordo com o processo para aquele produto final, como eu falei lá no exemplo anterior. Então, nesse recebimento, se eu tenho matéria-prima refrigerada, eu preciso colocar na especificação dela que eu preciso receber de tanto a tanto. Se é congelada, eu preciso receber na temperatura de congelamento. Então, as boas práticas também vai falar sobre o estoque da matéria-prima insumo. Eu tenho toda a especificação dessa matéria-prima e como eu vou armazenar? Eu tenho também que ter condições higiênicas do armazenamento. Eu preciso ter um estoque totalmente higienizado, né? Precisa ser afastado da parede, eu preciso ter um afastamento do chão, eu preciso estar fazendo a frequência dele de higienização, precisa ter tela na janela, porta com mola, as mesmas condições de uma área de manipulação. Higiene pessoal dos colaboradores é outro tópico importante. Eu preciso fazer coprocultura, preciso estar preocupada com a saúde deles para que eles não sejam um veículo de contaminação.
para que eles não levem nenhum tipo de contaminação para o produto e para que esse produto chegue até a mão do consumidor contaminado. Pode passar. E aí, mais alguns aspectos, né? Limpeza e instalação de equipamentos e utensílios. Eu tenho a limpeza do ambiente de manipulação, a limpeza do estoque, como eu comentei agora há pouco, eu tenho a limpeza da área de acesso, né? Do recebimento de matéria-prima, da expedição. Eu tenho que pensar em toda essa higienização. Normalmente, na padaria, a higienização, como o processo é por batelada, essa higienização vai ser feita término de cada batelada, né? Se eu estou fazendo produtos diferentes, eu faço a higienização na troca desse produto. Agora, pensando numa fábrica de pão, onde eu tenho 24 horas de processo, normalmente essa higienização é feita na parada de linha. Se eu trabalho 5 dias e faço a higienização, cada empresa vai ver a melhor adequação dessa higienização, desses equipamentos e dessas instalações. O importante, boas práticas pede que a gente consiga fazer, que faça, né, um procedimento dizendo como que é feita essa instalação, qual o produto que eu uso, produtos com registro no Ministério da Saúde, e a frequência também dessa higienização. Outro tópico importante nas boas práticas é o controle integrado de pragas, né? Por que controle integrado, Priscila? Porque eu tenho que impedir o acesso, o abrigo e o alimento desses vetores, roedores ou pássaros. Então, como que eu faço isso? O controle integrado não é só ter uma empresa de detetização que vá uma vez no mês. Não, uma vez a cada 6 meses. Né? A frequência vai depender de como está a higiene daquela empresa, de como vai estar o acesso para aqueles roedores. Se eu tenho tela na janela, se eu tenho mola na porta, ajustado a batente, eu não deixo alimento, apesar de a gente estar manipulando alimento, o alimento que a gente está produzindo já é um alimento para os vetores e para as pragas. Se eu faço a higienização perfeita com frequência, eu não deixo resíduo. Então, eu não deixo na parada de linha ou numa área de que não está tendo manipulação, né, que é a hora que eles podem querer aparecer. Se a gente controla isso tudo, o acesso, o abrigo e o alimento, a gente tem um controle integrado. E para completar, a gente tem aí uma empresa para fazer a detetização com uma frequência e uma periodicidade de acordo para cada empresa, tá? A legislação não diz a frequência. Isso vai ser uma coisa interna de cada estabelecimento. Saúde dos colaboradores é importante também, outro aspecto que a gente precisa fazer o controle, exame periódico, né? PCMSO, demissional, admissional. Então, precisa estar descrito como que é a saúde desse colaborador. Como eu falei um pouco antes, quando eu estava falando da questão da higiene também e do asseio dele, eu preciso garantir que esse colaborador não seja um veículo de contaminação para o meu produto. E um programa de recall, mais para a indústria, né? Se tiver alguém da indústria de panificação, não é um requisito exigido no serviço de alimentação, mas na indústria é obrigatório, tem que escrever um procedimento quanto a isso. Vocês já devem ter visto aí em comercial de carro, né? Chamando proprietários com carro, chassi tal, favor comparecer à concessionária. Então, isso é um programa de recall já definido, né? Pode acontecer da gente ter um tipo de contaminação, esse produto ir para a rua, mesmo com toda essa qualidade, todo esse programa definido, desenhado, implementado, ele pode ainda acontecer esse deslize e ir para a rua. Então, se acontecer, a gente precisa ter um programa escrito, definido, de como eu vou recolher esse produto dos mercados, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Outro aspecto também é o controle e a garantia da qualidade, que eu já falei com vocês que hoje a gente está usando até mais de garantia da qualidade, treinamento e higiene, né, dos colaboradores, na verdade, treinamento de higiene na manipulação. Não adianta eu estar implantando as boas práticas, não treinar o funcionário no quesito de higiene na manipulação. Ele precisa entender que ele tem micro-organismo no corpo dele, que ele precisa ter o asseio pessoal, que ele precisa estar vestido com o uniforme adequadamente, limpo, que ele não pode usar adorno. Então, esse treinamento precisa de reciclagem periódica. Muitas das vezes, a gente tem um manipulador que trabalha, que mora, né, em uma área que, às vezes, não tem nem sistema de esgoto. Então, a gente precisa pensar, eu tenho
que cobrar isso tudo dele. Será que na casa dele ele tem essas condições? Eu preciso ensinar ele qual a importância dele ter toda essa higiene, né, esse cuidado, esse asseio, para que ele chegue aqui dentro da fábrica. Não venha com uniforme de casa para o trabalho, né, porque acaba transmitindo, pegando perigos, né, risco, pelo de animal, micro-organismo, e ele vai entrar numa área de manipulação onde você tem todo o cuidado, toda a higiene, e ele traz aquilo no uniforme. Então, a importância dele fazer essa troca dentro da empresa. E eu não posso pensar nisso tudo e não ter cuidado com o transporte desse alimento. Mais aplicado em indústria, mas hoje também muito comum, quando a gente fala de uma panificação que tem uma central de produção, né? A central de produção, ele pode estar, é uma fábrica, ele está produzindo e levando para 2, 3, 4 filiais, então, 4 pontos de venda. Então, ele precisa se preocupar também com a higienização desse transporte, com a temperatura desse transporte, com o controle de praga desse transporte, quando eu penso na forma de que eu estou transportando aquele alimento que estava totalmente seguro, né, saiu da minha central de produção e foi para o meu ponto de venda. Então, também tem que ter cuidado no transporte desse produto acabado. Pode passar. Então, a legislação pede alguns procedimentos, tá? Procedimentos obrigatórios, que a gente chama de POP. Pode passar também, por favor. A indústria são 8 e o serviço de alimentação são 4. Né? Por isso que eu falei que tem uma diferença. As duas legislações são legislações de boas práticas, mas a exigência é um pouquinho maior para a indústria, porque a operação é um pouco maior, mas eu tenho também a exigência dos procedimentos operacional padrão no serviço de alimentação. Qual a diferença, Priscila? Eu tenho 8 na indústria, que é higiene das instalações, superfície e equipamentos, potabilidade de água, higiene e saúde do colaborador, manejo de resíduo, manutenção preventiva e calibração de instrumentos, controle integrado de praga, recebimento de matéria-prima e recall. E no serviço de alimentação eu tenho higiene das instalações e equipamentos, controle integrado de praga, higienização do reservatório, tá? Ele não fala de potabilidade, ele fala de higienização do reservatório, mas não quer dizer que só água não precisa ser potável, tá? Toda a água utilizada em indústria de alimentos precisa ser potável. Higiene e saúde dos colaboradores. Pô, eu não preciso me preocupar com as outras 4 que não tem na panificação? Precisa sim. Você não tem a obrigatoriedade de fazer um procedimento operacional padrão para aquilo, mas você precisa se preocupar com como que é o manejo do seu resíduo, você precisa se preocupar, né, com recebimento de matéria-prima, você precisa se preocupar com todos os 4 que não estão sendo contemplados no serviço de alimentação. Pode passar, por favor. E eu coloquei essa pirâmide para mostrar para vocês, não em grau de importância, mas esses são todos os documentos e a documentação obrigatória do programa de boas práticas, né? Eu tenho um manual, que está no topo da pirâmide, porque ele é um documento macro. O manual de boas práticas vai estar descrevendo como que é aquela empresa. Eu costumo dizer que é um livro de historinha, ele vai estar dizendo como que é. Eu, Priscila, vou ler aquele manual, vou me sentir dentro de uma padaria. Eu tenho que descrever. A padaria possui um prédio de 3 andares, de 3 pavimentos, onde o primeiro fica a área de vendas, o segundo a produção, o terceiro estoque. Eu tenho que descrever a realidade daquela empresa. Eu não posso pegar um manual de boas práticas de um outro estabelecimento e usar no meu. Por quê? Como eu falei, tem que estar fielmente, né, representando aquela empresa. E macro está esse manual. Dentro desse manual vem os POPs, que são documentos mais pontuais, né, que é o procedimento operacional padrão. Esse documento são aqueles 4 que eu falei para o serviço de alimentação. Se eu vou falar sobre a higienização do reservatório, então, dentro do meu manual de boas práticas, eu vou estar falando no item de água, eu vou estar falando, a minha empresa possui, né, abastecimento via SEDAI, estocado numa caixa d'água de 10 mil litros, conforme toda a descrição do POP e higienização do reservatório. E aí, nesse POP, você vai estar falando especificamente como você faz a higienização desse reservatório. Ah, Priscila, eu queria saber como que eu escrevo esse procedimento. A RDC 275, que eu falei lá nos primeiros slides, quando eu falo de legislação, ele descreve como que é esse procedimento. É uma orientação de como é o modelo desse procedimento.
tá? Ele tem um objetivo, ele tem uma descrição, ele tem todo um requisito para ser construído. E esse procedimento, quando está falando de higienização de reservatório, eu também tenho que colocar uma instrução de trabalho. Como que eu vou fazer essa higienização desse reservatório? A instrução de trabalho é um passo a passo de como eu faço determinada tarefa. Eu preciso fazer uma higienização, uma instrução de trabalho da higienização da caixa d'água. Esvaziar a caixa d'água, esfregar com detergente neutro, auxílio de uma escova de nylon, enxaguar, passar o cloro e encher novamente, deixar esperar tanto tempo para usar. Isso é um passo a passo de como fazer uma função específica. Então, instrução de trabalho é isso. E a instrução de trabalho está linkada no POP, e o POP é anexo do manual, tá? Espero que vocês estejam conseguindo entender aí. E o registro, formulário e relatório vai estar sendo anexado nos procedimentos para você comprovar que você fez aquilo de fato. Se você está dizendo que fez uma higienização do reservatório, como é que você vai mostrar para a fiscalização que você faz uma higienização do reservatório de 6 em 6 meses? Uma planilha escrito higienização do reservatório, data, funcionário, assinatura, né? E conforme a IT 01, higienização do reservatório, e aí você coloca lá toda vez que aquele funcionário for fazer uma higienização do reservatório, ele vai preencher aquela planilha, você vai criando um histórico, e aí você tem o registro de que você está cumprindo a legislação. Pode passar, por favor. Priscila, como que eu vou fazer essa implantação desse programa das boas práticas? Por onde eu começo? Como que eu faço isso? Isso é possível para qualquer empresa? Da pequena, da média, da grande, ajustando a legislação com bom senso, né? Então, eu vou dar prioridade e ênfase nas questões que afetam a segurança dos alimentos. Então, se eu tenho uma coisa crítica que afeta a segurança dos alimentos, eu preciso resolver ela primeiro. Reforma predial, instalação, aquisição de equipamento, em segundo plano. Elaboração desses documentos, né? Pode ser em paralelo, não em terceiro, mas pode ser em paralelo. No momento que eu estou fazendo os ajustes no layout, no prédio, nas instalações, eu vou ter que escrever também esse documento, porque vai construindo junto. Implementação dos registros. Então, aquilo que eu falei, se eu faço um procedimento da higienização da caixa d'água, eu faço um registro, uma instrução de trabalho de como higienizar e faço um registro. Quando você começa a registrar, começa a fazer aquela atividade, já está implementando esses registros. Treinamento dos colaboradores. Porque não existe nenhum programa de qualidade se você não envolve toda a equipe, se você não envolve os colaboradores. O padeiro vai falar para você assim, mas eu sempre fiz pão, por que agora eu tenho que fazer isso? Por que agora eu tenho que treinar higiene? Por que agora eu tenho que usar uniforme? Então, você precisa fazer o treinamento, principalmente de sensibilização, antes de começar a implementação desse programa, porque senão você vai ter resistência, não vai conseguir. E o mais importante disso também é o comprometimento da alta direção, né? Não se consegue implementar um programa de qualidade se todos estão, precisam que todos estejam comprometidos e envolvidos. Pode passar. E as vantagens, né, das boas práticas. Identifica e controla a ocorrência de perigo, aquilo que eu falei no início, quais são os perigos, né? Eu tenho alguns perigos, o químico, o físico e o biológico, então identifica e controla, estabelece procedimentos que contribuem à qualidade da segurança dos alimentos, diminui custos de processo, retrabalho, desperdício. Se eu tenho uma instrução de trabalho para operar a maceira, a câmara de fermentação, e aquele funcionário entrou de pouco tempo, ele precisa ser treinado, né? Imagina um funcionário nervoso dentro da área de produção que ele não conhece, porque o equipamento é diferente do outro. Então, quando ele sai de uma padaria, ele pode até já ter trabalhado, mas se ele sai de uma padaria para outra, ele precisa saber operar aquele equipamento. É melhor para o patrimônio, é melhor para o funcionário, todo mundo fica mais confortável, né? Eu evito o retrabalho, desperdício, motivação desse funcionário, que ele vai estar mais confortável, porque ele está sabendo o que ele vai fazer naquela função ali. Então, instrução de trabalho serve para tudo, não só para essa parte, né, de boas práticas. Se eu quiser simplesmente treinar um funcionário como operar as máquinas. Aumenta a produtividade e a competitividade da empresa, facilita critérios e fomenta práticas leais de comércio. Então, eu vou comprar de uma empresa que já tem as boas práticas implantadas, é uma garantia de que aquele produto, aquela matéria-prima que eu estou comprando tem qualidade, aumenta a confiança e a credibilidade do produto,
motivação dos funcionários, que eu já falei, facilita a elaboração do sistema PPCC. Lembra da escadinha, que eu falei que é a melhoria contínua? Se eu já tenho boas práticas implementadas, eu não tenho a obrigatoriedade de implantar o APPCC, porque não é uma exigência legal para a bonificação, mas já está redonda minhas boas práticas, e eu já estou funcionando muito bem com ela, por que não alcançar um outro degrau? Pode passar. Então, qualidade se faz, né, pela atenção aos clientes, usando a criatividade dos colaboradores, pela prevenção de erros, pela melhoria contínua, pela educação permanente, construindo parcerias estratégicas, cultivando o trabalho em equipe, em todos os postos de trabalho e pelo comprometimento de todos. Precisa que todos estejam envolvidos, né? Isso, qualidade, independente se é boas práticas, se é 5S, se é um Lean, qualquer ferramenta a gente precisa ter, trabalhar dessa forma. Pode passar. Pode passar todas, por favor. Então, qualquer programa de qualidade, como eu falei ali antes, né, a gente tem um aumento da qualidade, o aumento da produtividade, diminui as perdas, diminui o retrabalho. Não, falta um, por favor. Isso. Diminui o retrabalho e todos ganham, né? Não só o funcionário, como o empresário, como o cliente também, porque garantia que ele vai receber um produto seguro, um produto com qualidade. Pode passar agora. E eu costumo dizer que... Pode passar, por favor. Eu costumo dizer que a gente precisa desses 4 elementos aí, né? Um layout bem definido, para evitar uma contaminação cruzada, sem obstrução, como o Sérgio falou lá, tudo que tiver em desuso, retirar da área de produção, uma produção limpa, organizada e linear, matéria-prima também de qualidade. Se eu conseguir colocar, né, não necessariamente as mais caras, né, mas se eu conseguir colocar a matéria-prima de qualidade dentro do meu processo, eu tenho os equipamentos com a manutenção em dia, todo o layout bem definido, né, o equipamento adequado, funcionários sabendo operar esse equipamento, minha matéria-prima definida, minha especificação técnica da matéria-prima, minha ficha técnica do produto. Se eu vou fazer um pão francês, eu preciso ter definição lá de quanto tempo de batimento, quais são os ingredientes, né, qual o fluxo de processo dele ali, qual o tempo de fermentação, porque se todos esses profissionais envolvidos na manipulação de alimentos estiver treinado e a gente tiver como deixar eles mais tranquilos com todos esses documentos que a gente, que eu costumo dizer, a gestão da produção, né, com qualidade, a gente, pode passar a próxima, por favor, é certeza que a gente vai ter um produto de qualidade no final. E eu costumo dizer que o equilíbrio entre layout, manutenção, produtividade favorece a empresa como um todo, mantendo um fluxo de produção ativo, organizado e eficiente, além de auxiliar na padronização e na qualidade do produto final. Bem, é o que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, e no final a gente está aberto aí para perguntas. Obrigada. Priscila, obrigado. E aí vocês puderam ver que, na realidade, um tema está bem linkado ao outro, né? A Priscila, na realidade, foi uma continuidade da palestra do Sérgio, ou seja, a gente está no degrauzinho que os dois mostraram aí. Agora vamos para a terceira palestra, é a última do dia, mas não menos importante, muito pelo contrário, tá? É a Tatiana Lauria, ela vai estar falando sobre gestão energética, ela é especialista de estudos econômicos e vai estar trazendo uma novidade bem interessante para a gente aí. Vai, Tati, agora é contigo. Boa tarde a todos, obrigada, Márcia. Realmente, o que eu vou falar tem a ver também com qualidade, né? Qualidade na produção, vamos dizer, porque energia é um insumo importante para a produção de alimentos, então a gente está realmente nessa mesma pegada. Mas eu queria também agradecer ao Rio Mais Pão pela oportunidade de estar aqui, de falar desse tema energia, né, que está na veia, tem tudo a ver com competitividade, e lembrar também que a gente está na Semana da Indústria, né? Então é mais do que pertinente a gente ter esse encontro aqui e falar sobre esses assuntos, né? Eu vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação, e aí, Márcia, eu vou pedir para você ver se está ok, se você está vendo direitinho, se estiver vendo, vai estar todo mundo vendo. Tá perfeito, tá. Perfeito?
Então, vamos lá. A ferramenta que nós criamos se chama Simulador de Energético para Fornos de Panificadoras, né? E eu vou mostrar o que essa ferramenta pode fazer, como é que ela pode ajudar no dia a dia de uma panificadora, né? A apresentação é rápida, fazer uma contextualização, mostrar justamente o que a ferramenta faz, como que ela funciona e os resultados que a gente pode encontrar. Como a Márcia já falou, né, meu nome é Tatiana Lauri, eu sou especialista em estudos econômicos, mas fico na área de infraestrutura. A área de infraestrutura da Firjan faz trabalha todos esses temas, né, desde crédito, segurança pública, e desenvolvemos também diversos estudos com foco na defesa dos interesses da indústria, né, várias notas técnicas, lives, enfim, né, a gente buscando sempre a competitividade da indústria. Essa ferramenta, né, foi desenvolvida por nós juntamente com a equipe do IST, Química e Meio Ambiente, foi o SUDA, né, que nos ajudou, especialista em energia e sustentabilidade. Né, tenho que registrar aqui, porque o SUDA foi muito importante para a gente construir essa ferramenta. E já passando aqui para o nosso tema, queria sempre falar um pouco do custo da energia, né? Por que a gente também elabora uma ferramenta para gestão energética? Sim, tem a questão ambiental, a questão ecológica, a qualidade da produção, mas o custo da energia, né, no Rio de Janeiro é altíssimo. Coloquei um gráfico aqui para os senhores terem uma ideia. Né? A média Brasil do custo da energia é de R$630 por megawatt-hora. Né? O Rio de Janeiro está aqui como o primeiro mais caro, R$922 por megawatt-hora. Todos os outros ficam abaixo. Né? Tudo bem, a gente tem questão aqui de subsídios, impostos, principalmente no Rio de Janeiro, ICMS, mas o fato é que a gente lida com essa realidade. Então, a gente tem que ser competitivo. Né? Então, essa ferramenta vai nessa linha. Simulador de energia, né? Uma ferramenta de gestão energética com foco nos fornos. Por que com foco nos fornos? Porque é onde tem a parcela mais significativa do consumo de energia de uma panificadora. Né? E ele vai trazer alternativas entre as opções energéticas. O que seria isso? Vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai comparar os energéticos que podem ser utilizados nos fornos, por exemplo, elétrica, gás natural e GLP, que é o botijão, com base nos preços de mercado. A gente vai estar sempre atualizando os preços para que os panificadores tenham sempre essa informação direitinho, podendo utilizar para tomar suas decisões. Né? Quem pode usar? Qualquer consumidor de eletricidade, qualquer panificador, no caso, né, que consuma eletricidade, que esteja no grupo A4, que é a média tensão, ou no B3, na baixa tensão. Qualquer panificador que tenha uma conta de gás da Naturgy, ou mesmo, né, que consuma o GLP. Então, assim, a gente já abarcou todos os panificadores, né, todos os consumidores finais de energia da panificação. E o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a quantidade consumida de energia, né, em quilowatt-hora e também em metros cúbicos. Né? E ele vai ter também o valor desse consumo, né, o que dá aí uma orientação de quanto que ele vai pagar por cada energético. Informações que ele precisa ter para conseguir utilizar o simulador. Né? Ele precisa, assim, o panificador vai ter que olhar no forno dele, lá atrás, na plaquinha, qual é a potência do forno elétrico, se for elétrico. Ou então olhar no manual, né, ou fazer uma pesquisa ali no Google, a gente encontra muita coisa, mas ele precisa da potência do forno. Né? E uma conta de gás. Né? Pelo menos uma conta de gás, preferencialmente a conta de gás. Eu vou mostrar por quê. Mas se não tiver... Mas tem uma ideia de quanto que é a potência do forno, por exemplo, que tem, né? Quem quer comparar com a elétrica, é só colocar ali, não tem problema. Ele quer comparar gás natural. Tem uma ideia de quanto que ele consome, é só colocar lá.
né? A ideia é que, com informações do dia a dia, o panificador possa encontrar uma melhor opção para o energético de forno dele. E eu vou daqui a pouco mostrar uma conta aqui, a conta de eletricidade tanto de gás natural. É importante que ele observe em que ele está conectado, se ele está no A4 ou no B3. Isso é importante ele observar só para o resultado, porque no resultado final a gente dá para as duas modalidades tarifárias. Né? Mas se não souber também, ele vai ver lá no resultado as duas opções e pode até decidir, eu estou do B3, mas acho melhor, acho que eu posso ir para o A4, não, quer dizer, ainda tem essa opção, né? Essa possibilidade, na verdade. Limitações, né? O simulador, ele é uma ferramenta orientativa. Então, a gente utilizou algumas médias, né? A gente utilizou a média do PIS/COFINS e, às vezes, esse imposto ele pode variar um pouco de um mês para o outro. Né? Então, pode ter uma diferençazinha. E o GLP, a gente também utilizou uma média estadual. E, às vezes, tem um município ou outro que é um pouco mais barato, um pouco mais caro, mas a gente utilizou a média, também nada que inviabilize o resultado. Então, aqui, uma conta de luz. O que seria importante observar aqui? Aqui, a modalidade tarifária. A gente está vendo que esse consumidor aqui, ele é verde A4. É bom olhar e guardar isso aí na hora que sai o resultado lá do simulador. Isso aqui não é necessário, a gente circulou aqui porque o simulador foi feito com base na tarifa de horário fora de conta. Por quê? Se a gente observar nossa conta aqui, a maior parte da conta dele vem desse item, né? Você vê como tem item a conta de energia, né? Mas a maior parte é aqui do horário fora de conta. Tanto que a conta aqui é 26 mil e pouco, e aqui está uns 22 mil, então, né? É nessa linha aqui também. A bandeira também pode dar uma divergência, mas isso também não inviabiliza, é bom olhar, tem bandeira vermelha, então pode ser que a conta fique um pouco mais cara, mas nada que prejudique o resultado para tomar uma decisão. E na conta de gás, é importante observar aqui se o consumidor é industrial ou comercial, porque isso é que ele vai selecionar lá no simulador, e o consumo. E vamos guardar esses dados aqui, né? Essa conta aqui é o consumidor industrial, ele tem aqui um consumo de 1.337 metros cúbicos, e ele teve um valor aqui mais ou menos de 3.900. Ele pagou aqui no fim do ano de 2020. Para a gente utilizar esses dados, no simulador, para a gente ver como é que funciona. Bom, essa aqui é a carinha do simulador. Eu vou parar de compartilhar aqui para a gente entrar no simulador mesmo. Márcia, está aparecendo? Estão vendo? Sim. Estão vendo? Então, vamos lá. A gente já tem um link, né? Depois eu vou voltar na apresentação, vocês vão poder ver novamente, mas é www.firjan.com.br/panificação.simulador, né? E aí, o panificador vai vir aqui e vai, né, responder qual a fonte do seu forno. Vamos botar aqui, fazer o exemplo da conta, né? Aquela conta de gás natural, ele ali era de Volta Redonda, a gente procura aqui Volta Redonda, qual o segmento? Por isso que tem que observar lá na conta, se é comercial industrial, ele era industrial, né? E ele consumia em torno de 1.337 metros cúbicos por mês. Aí simular. Então, aqui a gente tem todos os resultados. O equivalente a esse 1.337 metros cúbicos em energia elétrica são 12.000 kWh, ou 1.069 quilos de GLP. Né? Ele tem um bom consumo, né? A gente viu lá que a conta dele dava em torno de 3.900, mas a gente já teve um aumento grande do gás natural esse mês, né? Na verdade, foi mês passado. Então, isso aqui já está atualizado. Né? Se ele, então a conta dele de gás natural seria hoje em torno disso daqui. Se ele tivesse o botijão GLP, ele estaria pagando isso aqui,
né, com essa quantidade de quilos de GLP. Se ele estivesse na média tensão, ele pagaria isso, e ele estando na baixa tensão, ele vai pagar isso. Então, essa ferramenta, vocês estão vendo que ela serve tanto para você comparar preços e até mesmo para você perceber o quanto que você vai pagar mais ou menos de energia elétrica ou gás no mês com o seu forno. Né? Já dá para ter uma ideia de quanto que o seu forno está custando na sua produção, seu consumo de energia. E aí dá para fazer uma gestão energética um pouco melhor. Estou gastando muito, está tantos por cento da minha despesa, dos meus custos de produção. Né? Então, a ideia é essa, é trazer informações para que o panificador possa melhorar o seu negócio. Aqui nós temos um e-mail para dúvidas, né? Quem quiser... na verdade, a gente até pede para que vocês façam comentários, sugestões, né? Pode ser através desse e-mail aqui. E vamos fazer novamente aqui uma outra simulação. Aí clica aqui para recomeçar. Vamos lá. Vamos supor agora que ele tenha fornos elétricos e ele está na Light, que é aqui, né, o pessoal da região metropolitana, da sede ali. Então, ele está onde? Ele vai estar no Rio de Janeiro. É que tem a opção de selecionar até 10 fornos, mas vamos botar um aqui para ficar mais fácil. Vamos supor aqui que ele tem 60 kW de potência, vai olhar lá na placa do forno, né, para saber isso aqui, e funciona, sei lá, 220 horas no mês. A gente vai simular, e aqui vai vir novamente o resultado. Assim, o site está com um pouco de instabilidade, porque a gente colocou ele no ar ontem, ainda está tendo alguns acertos, mas assim, ele vai simular novamente e ele vai dar os resultados, né? Comparando agora com, levando em consideração a quantidade de fornos que o panificador tem. Para começar novamente, vem aqui, né, e começa novamente. Então, esse é o simulador simples, com informações do dia a dia, uma conta de gás já dá para simular, né? Então, esse é o simulador. Eu vou parar aqui, vou voltar aqui para a apresentação. Para a gente finalizar, né? E, na verdade, o que eu gostaria de falar também um pouquinho aqui é que essa é uma versão inicial, né? A gente... Deixa eu passar aqui para onde a gente está. A gente espera que comentários, né, sugestões, porque quem está no dia a dia é o que sabe realmente que vale a pena, né, ter como ferramenta. A gente sabe que essa ferramenta, assim, primeiramente, é uma ferramenta comparativa, né? Mas a ideia é que a gente possa evoluir para uma ferramenta de otimização, e aí que a gente possa também colocar outros itens, por exemplo, como tipos de fornos, né? Se o forno a lastro, que tipo de forno pode ter um panificador e tal, aqui, como por exemplo, turbo, rotativo, lastro, né, modo de operação. Então, a ideia é que possa no futuro também entrar esse parâmetro. Ter dois tipos de forno ao mesmo tempo, que a gente possa também simular isso simultaneamente. E sair, né, avançar de uma ferramenta comparativa para uma ferramenta de otimização, né, levar em consideração também a base horária, como eu falei naquela conta, a gente está usando o horário fora de ponta, mas uma grande panificadora que possa estar no A4, ela tem cobranças diferentes, né, de tarifa ao longo do dia, então pode ser interessante fazer isso, né, incluir essa variável, né? E fazer essa avaliação simultânea de vários energéticos, né? Junto com os horários, e aí ter um diagnóstico de competitividade mesmo. Mas isso aqui a gente está pensando por uma próxima versão.
Bom, como a gente viu, né, existem os benefícios. Tem uma coisa que eu acho que é bacana nesse simulador, é que você pode acessar pelo celular. Então, chegou lá na loja, na hora, quer comprar um forno. Qual é a potência desse forno? Abre o celular, entra e já sabe mais ou menos quanto é que vai pagar, quanto é que vai ter de custo de energia com aquele forno. Aí já, não, eu quero um maior, um menor, esse serve, esse não serve. Então, é um benefício, assim, para tomada de decisão instantânea. Né? E aí, conseguir planejar melhor a sua produção. Márcia, era isso que eu gostaria de passar. Espero que os panificadores gostem, que comentem, né? Convido a todos a entrar no link. Quer que eu coloque o link aqui novamente? É bom. Vou botar aqui, né? Se puder, já anotem e vejam. É esse link, né? Entrar, fazer, brincar um pouquinho lá, mandar sugestão para gente pelo e-mail, ou então através mesmo do sindicato, ou através da Márcia, também tem, né? Muitos têm o contato da Márcia, e a gente está à disposição para melhorar a ferramenta e também outras coisas que a gente possa ajudar com a gestão energética. Obrigada, Márcia. Obrigado, Tati. Vamos esperar que gostem e tragam bastante dúvidas para a gente aperfeiçoar o simulador. Tati, por favor, compartilhe isso. Obrigada. Vamos esperar bastante dúvidas, que mandem suas dúvidas, perguntas, e a gente está aqui para tirar tudo que vocês precisarem. Agora vamos ver, eu tenho assim algumas perguntas aqui. Vamos a elas. Sérgio, eu pensei em implantar os 5S na minha empresa. Dúvida. Eu posso implantar direto, ou eu devo envolver a equipe. A equipe deve estar junto comigo o tempo todo. Bem, ótima pergunta, Márcia. É primordial o envolvimento da equipe, porque a equipe tem que incorporar essa filosofia, essa metodologia de melhoria contínua do ambiente de trabalho. Então, o envolvimento da equipe é fundamental para o sucesso da implementação da ferramenta, pois todos têm que ver os benefícios que estão sendo aplicados e todos têm que seguir as metodologias adotadas para a manutenção aí dos 5S. Então, é fundamental o envolvimento de toda a equipe. Ok, obrigado. Agora eu tenho uma pergunta para a Priscila. Priscila, você falou que um dos POPs ali é a higienização dos reservatórios, tá? E aí seria a higienização da minha caixa d'água. Uma pergunta, eu posso fazer a higienização, eu ou meus funcionários podem fazer a higienização dessa caixa d'água? A portaria que tem obrigatoriedade das boas práticas, né, da Anvisa, ela não faz a exigência que seja uma empresa terceirizada. Mas sabendo que a Anvisa, essa portaria é federal, é importante também saber o que exige a Visa municipal, tá? Pela portaria da Anvisa, não. Como eu falei, eu posso ter o procedimento descrito como que é o abastecimento dessa água e como que é esse reservatório. Eu faço uma instrução de trabalho dizendo como vou higienizar essa caixa d'água e faço uma planilha com registro. Treino o funcionário. E aí, o funcionário da empresa pode estar fazendo essa higienização, sem problema nenhum. Isso atende perfeitamente à legislação, tá? Lembrando que pode ter alguma exigência local de cada município um pouco diferente da federal, tá? Mas a portaria das boas práticas não existe que seja uma empresa terceirizada. Então, eu posso fazer, desde que eu faça o registro e bote qual produto que eu higienizei, como eu higienizei. Produtos registrados no Ministério da Saúde, não pode ser o cloro ali do seu Zé, que vende na garrafa PET, então eu preciso ter produtos certos para higienização. Eu tenho que botar a data que eu fiz, tudo anotadinho direitinho. Ok, obrigado.
Só para contribuir aqui, lembrando que a análise de potabilidade da água precisa ser feita de 6 a 6 meses, né? Perfeito. Isso aí. Aí eu vou mandar a amostra, fazer para o laboratório, fazer o laudo dessa potabilidade dessa água e registro e arquivo junto com esses registros todos. Tá bom? Perfeito, Luiz. É mais um registro, mais um foco que a gente tem que ter guardado e com certeza seremos cobrados e a gente tem que apresentar para eles, para a vigilância, para os fiscais. Dessa forma, eu estou garantindo esse procedimento descrito, né? O abastecimento, fazendo análise da água, aí a comprovação da higienização da caixa d'água, eu estou garantindo essa possibilidade. Bom, por enquanto, eu não tenho mais perguntas. Tati, eu acho que para você não veio, mas depois que começarem a usar o simulador, realmente vão surgir, e aí vão surgir perguntas e pedidos, na realidade, para incrementar mais, como você mesmo já deu algumas dicas aí. Aí agora eu deixo o Luiz, quer falar alguma coisa? Primeiramente, eu queria falar que na verdade, assim, em cima do que a Priscila apresentou, o Rio Mais Pão, ele oferece para os afiliados, né, um serviço de... tem uma empresa que é prestadora de serviço, que ela presta toda a parte de saúde ocupacional, então, que é exigido, né, então os funcionários têm gratuitamente os exames admissionais, demissionais e também os programas de saúde ocupacional, o PPRA e o PCMSO. Isso aí, dentro o afiliado já tem direito a esse serviço de forma gratuita através do nosso sindicato. Então, é um serviço que a gente oferece que atende a legislação, conforme a Priscila estava falando. Agora, para finalizar, né, eu queria falar aqui, porque eu estou muito feliz de estar participando desse movimento, né, porque quando eu entrei para o sindicato, para participar do movimento sindical, o meu propósito sempre foi trazer alguma melhoria para a vida do panificador e tentar, de alguma forma, trazer melhoria também para todo o trabalhador da indústria de panificação. E quando a gente participa de um evento como esse, a gente começa a perceber que a gente está no caminho certo, né? E começa a ter esperança de que a gente vai chegar no objetivo que a gente almejava, ou pelo menos a gente está caminhando para isso. Então eu tenho uma grande satisfação, né? E só nos resta agradecer toda a equipe da Firjan que proporcionou todo esse trabalho, essa organização maravilhosa, a equipe do Rio Mais Pão também, que tem sido incansável durante a pandemia, né, que continua oferecendo serviços de qualidade ao panificador. Agradecer ao Eduardo Eugênio, que é um grande parceiro do setor de panificação também, e principalmente a todos os empresários e trabalhadores do setor de panificação que mostraram a força da panificação nesse momento que a gente tem vivido tão difícil. Então eu quero agradecer, meu muito obrigado a todos, tá, de coração. Foi um prazer muito grande ter participado dessa live aqui com tanta informação útil para vocês. Luiz, a gente aqui agradece, tá? Fica aqui também o nosso agradecimento ao sindicato pela parceria e pela gente estar junto nisso. Você sabe que a gente tem todos os setores, mas a panificação está no cantinho do nosso coração, tá? Então você sabe que a gente está aqui sempre para ajudar no que precisar. Estamos todos às ordens, todos os técnicos que estão aqui estão juntos, tenha certeza, à vontade, do que vocês precisarem. Tá? Nós vamos lutar para continuar com outros mais eventos como esse, que foi realmente muito importante. Com certeza, o que eu falei, isso é só o início. Esse foi a última palestra dessa rodada, mas a gente vai fazer mais. Gente, agora a live está chegando ao fim. Tá? Gostaríamos de agradecer a participação de todos, a participação mais uma vez dos técnicos, a participação do sindicato. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E agora, só lembrando que é hora de ajudar. São milhões de pessoas em situação de fome e pobreza extrema em todo o estado do Rio de Janeiro. Participe do SESC Cidadania contra a Fome. Doe agora. www.firjan.com.br/SESC Cidadania contra a Fome. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.